Que alegria! Estamos aqui em Buenos Aires, na Argentina, em um tempo muito especial, um tempo de eventos literários, onde a gente está lançando obras, né, fazendo muito network, conhecendo outros escritores, e como é especial isso, né? E hoje, ainda mais especial, estou recebendo aqui uma mulher que tem feito uma diferença imensa na nossa literatura. Ela lidera a comunidade de escritoras ousadas. Você já viu isso? Então, não deixa de ser uma escritora ousada também. E quem sabe quem é essa mulher? Vanessa Passos. Que alegria, Vanessa, te receber aqui. Uma alegria poder estar no Conversa com Escritores aqui, nesse momento tão especial que é a Turnê Internacional Edição Argentina, e poder estar aqui com você que também faz esse trabalho tão enriquecedor com tantas autoras e autores com relação à divulgação de livros. Ah, que ótimo. Mas a primeira pergunta que todo mundo quer saber é de onde vem tanta ousadia, né? A gente vê sempre nas postagens da Vanessa o quanto ela faz um antes e depois, mostrando de onde veio a história, lá do comecinho. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa ousadia que tem chamado tanto a atenção das pessoas e tem causado esse desejo de também se tornar ousada, né? Então conta sobre isso, Vanessa. Talvez eu me apegue muito a falar dessa transformação, desse antes e desse depois, porque aconteceu exatamente comigo. O meu antes era essa escritora, essa mulher extremamente tímida, que não conseguia conversar, que não tinha consciência da própria voz, que tinha muito receio de colocar seus livros e textos no mundo. E foi um processo, eu brinco que eu digo que eu fui o próprio arco da minha personagem, no processo de transformação dessa timidez, dessa vergonha para essa ousadia. E nesse processo de compreensão, eu entendi que nós, escritoras, precisamos muito dessa ousadia. Precisamos forçar a passagem para que, de fato, nós possamos ser lidas, sermos publicadas e termos um reconhecimento nesse mercado literário. Então, a ousadia veio de entender essa necessidade de fazer essa voz se amplificar por meio da escrita, da publicação, da divulgação e do viver de literatura. Maravilha. E o mais interessante de tudo isso é que essa ousadia que você trouxe para você não fica só em você, né? A gente percebe isso nitidamente. E para isso, para transbordar esses saberes que a Vanessa vem acumulando aí de anos, porque não é à toa, né? São anos de pesquisa, de estudo, né? De faculdade, de doutorado, a chegar ao ponto que Vanessa compartilha com as outras pessoas. E ela vem fazendo isso também há muito tempo e hoje ainda mais. Vanessa desenvolveu alguns programas, alguns eventos. Eu quero que ela conte um pouco sobre isso, para que as pessoas também venham mais, né? Eu costumo dizer, Cibele, que eu quero entregar para as pessoas aquilo que eu não tive. O começo da minha jornada literária foi extremamente solitária. Eu sentia que eu estava ali presa no anonimato, com dificuldade de encontrar informações, com bolhas muito fechadas dentro desse processo. E aí veio, lembro como se fosse ontem, eu vi uma entrevista da Conceição Evaristo que falava que ela precisou forçar passagem enquanto autora e enquanto mulher negra. E aquilo foi um insight. Eu entendi que eu queria deixar de reclamar e forçar a passagem como ela, mas eu tomei uma decisão. Eu iria forçar a passagem não apenas para mim, como autora, mas também para outras mulheres que viessem nessa jornada e nesse caminho literário. Então, disso veio o famoso Pintura das Palavras, né? O finado Pintura das Palavras. Eu começo essa minha trajetória no empreendedorismo literário, com a empresa, ainda sem a ousadia de trabalhar com o meu nome. A timidez era tão grande que eu precisei ali de um codinome para poder fazer esse trabalho inicialmente. Mas eu fui trazendo esse movimento, né? Eu que tenho toda uma formação em literatura, graduação em letras,
mestrado, doutorado em literatura e pós-doc em escrita criativa. Nós temos programas hoje que acompanham, como 321 Escreva, da escrita à publicação. Temos também o Método Mais Vendidos, que acompanha desde o processo de se posicionar como escritora, fazer marketing, networking e vender livros, porque é importante os livros chegarem nas pessoas. Temos também o Encontro Nacional de Escritoras, que você já fez parte, e esse é gostoso porque é isso, é presencial. E a gente tem sentido cada vez mais necessidade pós-pandemia de ter esse olho no olho, né, de ter esse network que vai para além das redes sociais. E por fim, temos a mentoria Voz Empreendedora, que talvez seja o meu projeto mais ousado. Você, inclusive, está com um broche de mentorada. A mentoria Voz Empreendedora é justamente para escritoras, mulheres ousadas que também desejam viver de literatura, que desejam que tudo aquilo que elas fazem em termos de serviços literários possam levarem mais pessoas e possam ser reconhecidas. E o faturamento financeiro também é um modo de reconhecimento importante e necessário. Então, eu, enquanto empresária, empreendedora na área da literatura, posso dizer que é possível. E eu ouvi muitas vezes, Cibele, não é possível, não é possível. Você vai fazer sua filha morrer de fome. E aí é muito engraçado porque daqui, diretamente de Buenos Aires, eu entendo que toda a minha turnê internacional, que começa em Lisboa, passa por Argentina, vai chegar na França e também no Canadá, ela foi financiada pelo meu trabalho literário. Maravilha, né? Não, e o mais interessante de tudo isso, para mim, que sou escritora, é você sair desse lugar da solidão, né? De não sentir-se sozinha na história e conhecer o caminho, né? E Vanessa, ela mostra esse caminho desde o comecinho, né? A partir do momento de você escrever o seu texto, quando ela oferece o programa 321 Escreva. Então, depois desse programa, ela ainda pensou em trazer esse conforto para o escritor de como vender essa obra, de como se posicionar, né, que é tão importante. E isso ninguém conta para a gente. Aliás, ninguém conta nada, nem sequer como se fazer um bom texto. Né? Inclusive, eu confesso para vocês que eu pensei que os textos que a gente consome lendo, eles já saíssem assim, né? Aquela perfeição, prontos. Então, assim, aquele lugar de solidão e encontrar esse caminho é fantástico, né? Encontrar a condição de tornar esse texto redondinho, em uma boa condição de chegar ao público. Depois a Vanessa oferece o MMV, que é exatamente esse posicionamento de como vender, as estratégias. Então, e logo depois ela ainda pensa mais, né, na escritora que não só escreve, mas que também vai transbordar esse conhecimento, que aprende com a Vanessa também, oferecendo outros produtos para o mercado, né, trazendo essa questão da monetização. E é fantástico, né, porque também é oportunidade, eu acho que é oportunidade todas nós podemos ter, somos dignas disso, né? E entender que existe um caminho para a gente no mercado é maravilhoso, né? E parabéns, Vanessa, porque isso é revolucionário. Eu falo muito sobre mentalidade de escassez. O mercado, muitas vezes, e talvez o mercado literário que lida com tantos egos, tem muito essa questão de não, eu não vou ensinar porque essa pessoa vai ser minha concorrente. E eu acredito muito em abundância. Para uma pessoa ganhar, a outra não precisa perder. Todos nós podemos ganhar. Né? Tem sol para todo mundo brilhar. Então, entender esse movimento, que na verdade isso só cresce o mercado literário, que ainda é tão pequeno em relação a outros mercados, como o norte-americano, como o francês. Então, trazer mais pessoas é um fortalecimento, né? E todo mundo ganha. Todo mundo A ganha. literatura ganha, né? Os leitores ganham, porque vai ter uma obra contemporânea lapidada, bonita, preparada para entrar no mercado, né? Sem fazer vergonha a ninguém. E você tem uma comunidade de escritoras ousadas imensa e tem crescido cada vez mais. E a gente percebe a qualidade, inclusive, do posicionamento dessas mulheres, né? E da literatura também.
né, de uma literatura preocupada em realmente trazer um texto de qualidade para o mercado, com uma boa leitura crítica, com uma boa leitura sensível e com uma boa divulgação, que é essencial, né? Mas, Vanessa, eu quero que você fale agora um pouquinho da sua produção literária, né, que também tem um destaque imenso. Vamos começar pela Filha Primitiva? Vamos começar pela Primitiva. Bom, a Filha Primitiva, eu digo que ele é a menina dos olhos, porque o A Filha Primitiva, ele, de alguma maneira, ele inaugura essa voz literária que já havia sendo construída ao longo de anos. E ele traz isso de uma maneira muito, muito intensa. E a gente consegue perceber isso, inclusive, pelas centenas, milhares de avaliações que temos, né? O A Filha, ele já chega na marca de 4.000 avaliações na Amazon. Ele recebeu 3 prêmios nessa jornada, um em cada ano. Essa edição é muito especial porque ela já é a 5ª edição. A gente está indo para a 6ª edição, mas nessa edição especial, aqui na 4ª capa, a gente tem o selo dos 3 prêmios, né? Que foi o Prêmio Kindle de Literatura em 2021, o Prêmio Jacarandá em 2022 e o Prêmio Mozart Pereira Soares de Literatura em 2023. Então, uma frase que eu gosto de dizer, Sibeli, é que todos esses prêmios são incríveis, mas o meu maior prêmio é ter leitores. Sim. E é por isso que eu dedico a minha energia, o meu tempo, o meu investimento, inclusive financeiro, para que o livro possa, assim, chegar em outras pessoas, né? Receber depoimentos, performar em tantos clubes de leitura. Nessa turnê internacional, eu tive a chance de participar de um clube de leitura presencial em Portugal, que foi em Cascais, e foi maravilhoso. Assim, os feedbacks que eu recebo fazem aquela sensação que você, autor deve ter, que valeu a pena. Realmente valeu a pena. Maravilha. E é interessante, eu gosto muito da palavra rasgar, sabe? Porque eu acho que ela expressa exatamente essa força, né? A força de abrir caminho, né? De abrir passagem. E Vanessa faz isso, ela rasga os caminhos como ninguém, né? Ela rasga e libera espaço para outras pessoas, né? E Vanessa tem feito isso, levando a Filha Primitiva para outros espaços desse livro aparecer, como audiovisual, como audiobook. Fala sobre isso, Vanessa. Olha, como minha obsessão é fazer o livro chegar nos leitores, e quando eu penso no livro, eu penso na arte. Então, para mim, eu sempre estou agregando. Eu não estou dividindo, eu estou multiplicando, sabe? Então, pensar no audiolivro, que tem tido um crescimento muito grande hoje no mercado editorial, é incrível, porque é uma outra sensação. E é inclusivo, né? Sim, exatamente. Eu tenho, inclusive, leitoras com essa questão da baixa visão, e que o audiolivro é muito especial, né, nessa relação. Então, o audiolivro tem sido escutado, ele já participou de uma maratona de audiolivros, e o audiovisual também. Eu, enquanto roteirista, e agora estreando também como diretora no audiovisual, o mercado audiovisual ele tem se aberto muito para as adaptações literárias. Então, você, autor e autor, fiquem atentos, né, para essa questão. O A Filha Primitiva ele vai virar um longa-metragem. Ele já foi comprado os direitos pela Moda Operandi Produções. Eu vou estar nesse projeto junto com a Suzana Lira, que é uma cineasta muito premiada. E já estamos nesse processo de criar argumento, roteirizar, inscrever em editais, são muito importantes. Então, estamos dentro desse movimento do livro. E mais, aqui um spoiler que ainda não foi dito, ele também está sendo inscrito num edital para adaptação teatral. Isso para mim é incrível, porque quando eu escrevi, Sibeli, quando eu criei esses personagens, foi uma experiência teatral. O que eu fazia? Eu lia em voz alta e ficava sentindo a sonoridade e a veracidade. Se aquelas frases, se aquelas palavras, se aquele vocabulário fazia sentido para as minhas personagens. Então, foi uma experiência muito bonita. Inclusive, eu lembro, às vezes, da minha filha me ouvindo e ela chegava e perguntava: "O que foi, mamãe?" Ela achava que eu estava falando com ela. E eu estava, na verdade, lendo em voz alta o livro inteiro.
principalmente os diálogos. Então, essa relação é muito importante também. Maravilha, coisa linda, que bonito, né? E aqui na Argentina, em Buenos Aires, você está lançando A Mulher Mais Amada do Mundo, que é o seu livro de contos, que veio antes da Filha Primitiva. E que alegria, né, Vanessa, trazer esse livro aí para um novo idioma, né, essa tradução, e aqui mais eventos. Fala sobre isso também para a gente, como as mulheres podem se juntar a isso, né, podem, através de um network, conhecer outras pessoas que também vão abrir outros espaços. Né, e como é importante, né? Muito. Eu costumo dizer que os livros não morrem. Então, A Mulher Mais Amada do Mundo, que é um livro anterior, tem anos antes do A Filha Primitiva, ele continua vivo. Então, ele está sendo relançado, uma nova edição com contos inéditos e ilustrações inéditas, tanto na versão em português, mas também a tradução para o espanhol com o grupo Caravana Editorial. Então, dentro desse movimento, a ideia é que alcance mais leitores, né? Que tem essa relação muito grande, inclusive, da literatura latino-americana que tanto me influencia. Então, estamos aqui para fazer esse lançamento. Eu, inclusive, estou aqui com um livro da Bettina Gonzalez, que é A Obrigação de Ser Genial, e fala muito do processo de escrita de autoras, de mulheres, que estão nesse desafio, sempre buscando essa perfeição e com medo mesmo de se assumir enquanto autoras, de colocar seu livro no mundo, de pegar o livro e dizer assim, esse é o meu livro, sim, com muito orgulho. Então isso eu tenho feito e eu costumo dizer que o meu objetivo é dominar a literatura e o mundo. E aí agora eu trago também... Com muita ousadia, né? A literatura, o cinema e o mundo, porque A Mulher Mais Amada do Mundo, que é esse que está com tradução para o espanhol, ele venceu o Prêmio Catarinense de Cinema. Então, 3 contos do livro inspiraram a construção do curta-metragem chamado Quarto Ato. Você consegue, inclusive, seguir e acompanhar esse Instagram, @quartoatofilme. E ele vai ser gravado já em outubro, até o final do ano, provavelmente já teremos esse curta-metragem que vai rodar em todos os festivais do Brasil e fora do Brasil no cinema. Que maravilha, como é bom ver uma mulher tendo destaque, né? E na literatura, então, é muito especial, porque a gente sabe do quanto há de dificuldade, né? Esses espaços são bem restritos, mas nada que a gente não possa vencer juntas, né? Trabalhando, fazendo muito network e abrindo outros espaços, sentando na mesa certa. Né? Essa é uma frase bem que você gosta sempre de citar nas suas lives, nas suas aulas. E isso é muito importante, não é, Vanessa? Sim, muito. Primeiro ponto é a ousadia de celebrar a vitória de outras mulheres. Aqui a gente não está competindo. Sim. Aqui, na verdade, a gente está somando e crescendo nesse trabalho que é maravilhoso. Por exemplo, você pode ser minha aluna, e deve, e quero, e você certamente também pode fazer o trabalho com a Cibele. Eu, inclusive, invisto nisso. Isso é maravilhoso, né? Poder estar aqui, quando soubemos que estaríamos juntas na turnê em Argentina, eu falei, Cibele, quero participar do Conversa com Escritores. Então, esse movimento é maravilhoso. E aí, tá ligado também com as mesas que eu sento. Por quê? Porque sentar à mesa é aprender. Então eu preciso estar à mesa com pessoas que estão dispostas a compartilhar, Sim. a trocar, a ensinar e não a competir. Então eu escolho muito bem essas mesas que eu sento. Isso é muito importante, com certeza. Vanessa, mas eu sei que você tem um convite especial para as pessoas, para as escritoras em especial. Né? Eu sei da importância e do tamanho que é o Encontro Nacional de Escritoras, porque eu já sou assídua. Já fui para o primeiro, já fui para o segundo, estou me preparando para o terceiro. Né? E conta a importância desse encontro, né? Deixa esse convite aí liberado para que a gente também conheça você que está aí do outro lado e que faça essa união cada vez mais aumentar. Exatamente. O Encontro Nacional de Escritoras, eu costumo dizer que ele não é apenas um evento.
Ele une, num único lugar, experiência, conhecimento e networking. Por que a experiência é tão importante? Porque um alto nível de experiência leva você a não só consolidar um conhecimento, mas como colocá-lo em prática mais rápido. Por isso que eu valorizo essa experiência que é pensada desde a caixa que você recebe. Né? Então, tudo isso é um movimento muito importante ali dentro daquele processo. No Encontro Nacional de Escritoras, que acontece, as 3 edições aconteceram em São Paulo, num hotel na Avenida Paulista, nós temos palestrantes, pessoas do mercado editorial, que vão falar sobre escrita, sobre marketing, sobre divulgação e agora também sobre viver de literatura. Então vai ser fundamental. O objetivo dele também é permitir abrir pontes, abrir portas. É por isso que no evento e nessa edição vamos ter 3 pitchings, onde a autora poderá apresentar o seu livro e ele pode ser publicado por uma editora. Ela pode apresentar o seu livro e passar a ser agenciada por uma agente literária e mais. Como estamos também no objetivo de dominar o audiovisual e o cinema, teremos o pitch de roteiro, onde a autora vai apresentar no Encontro Nacional e vai ser no formato online, porque no encontro a gente vai premiar o melhor pitching. Então, uma dessas escritoras já vai receber no palco do encontro esse prêmio, vai apresentar para roteiristas, para diretoras e para produtoras de audiovisual o seu livro. E isso é maravilhoso. Então, você tem como ter acesso, eu vou passar para a Cibele o link, você pode se inscrever. Temos pouquíssimas vagas presenciais, porque ele tem essa limitação. No entanto, a gente também tem a possibilidade do ingresso online. Ai, que ótimo! Até pensando nessa comunidade de ousadas, de escritoras ousadas em mais de 10 países. Eu tenho alunas, por exemplo, em Lisboa, na Alemanha, na França. Então, o fato de estar aí online, essa transmissão ao vivo e essa gravação das palestras para você ter acesso, foi que pensamos nessa alternativa muito positiva que a tecnologia nos permite, que é o ingresso online para o encontro. Que maravilha! Então vamos com a gente, né? Terceiro Encontro Nacional de Escritoras, que será... Qual a data, Vanessa? 2 de novembro, lá na Avenida Paulista, no Hotel Andréa Matarazzo. E aí vai ter todo esse processo de participação, de troca, de network. E se preparem, porque ano que vem teremos uma edição internacional do Encontro Nacional de Escritoras, que será em Lisboa, em Portugal, ali próximo da data da Feira do Livro de Lisboa, porque as ousadas podem ir para o encontro e já aproveitar também para participar da Feira do Livro. Olha que coisa maravilhosa, né? Uma ótima oportunidade de realizar aquele sonho. Exato. Né? E comer pastel de Belém, gente. Olha, eu vou dizer assim, eu brinco que eu digo, tá, a turnê internacional é para os livros, mas também eu estou apaixonada pela gastronomia, né? Em Lisboa foi o pastel de Belém, aqui a Média Luna. Sim, sim, maravilhosa. No café, no almoço e no jantar, não, tô brincando. Mas é muito bonito isso. Eu vou fazer uma pergunta, Vanessa, porque tem muita gente que está curiosa, e eu também. Quem está bancando essa turnê toda, Vanessa? Eu recebo essa pergunta muito, tá, Cibele? Inclusive, perguntam, mas a editora tá organizando? Não, e assim, eu acho que tem 2 pontos importantes. É o organizar a turnê e o bancar, patrocinar a turnê. Então, o que é maravilhoso? Eu, enquanto autora, recebo muitos convites. No entanto, eu não fico à mercê de ser convidada. Eu não fico à mercê do outro, porque o sonho é meu. Eu não delego o meu sonho para ninguém. Eu sou a maior responsável pelo meu sonho e pela realização dele. Sim. Claro que a gente tem parcerias, temos trocas, então o que eu faço? Eu organizo as minhas turnês literárias, tanto nacional e internacionalmente, e o meu trabalho com literatura, meu trabalho enquanto escritora e empresária, ele me possibilita custear todas as minhas viagens, todas as produções, porque eu gosto de fazer um ensaio fotográfico em cada um desses lugares onde eu passo. Isso é maravilhoso, porque quando eu comecei com a ousadia de pensar em viver de literatura, eu ouvia, você vai morrer de fome.
Você não só vai morrer de fome, você vai fazer sua filha morrer de fome. Então, poder conquistar todo esse resultado é muito interessante. Eu digo que a gente é chamada de louca até ter resultado. Depois a gente vira uma gênia. É verdade. É bem isso mesmo. Que maravilha, né? A gente vê isso. E é interessante, o que eu sempre falo em minhas lives, em minhas aulas, é que quanto é importante a gente apreciar esse caminho e a gente entender que o nosso sonho ele precisa ser regado todos os dias. Né? Isso é que faz acontecer. Né? E Vanessa tem feito isso com muita maestria. E que alegria por isso. É uma né? construção Porque, diária, né, claro, Cibele? claro. E assim, algo que você fala e que eu acho importante é que as pessoas têm a sensação de que quando eu atingi um marco, acabou, por exemplo. Eu já ouvi de autores. Eu achava que quando eu ganhasse um prêmio, minha vida ia estar resolvida. Sim. Eu ia vender todos os livros, eu ia ser publicado por uma grande editora, Exatamente. mas é uma construção. Então, eu não tenho isso de parar. Eu sou imparável mesmo. Então, ganhou um prêmio, maravilha. Ganhou 3 prêmios, maravilha. Agora vai sair, vendeu o livro para o audiovisual, maravilha. Eu continuo trabalhando todos os dias. Eu continuo divulgando com frequência. Eu continuo construindo vínculos, novas parcerias, porque é um contínuo. Exato. Não, inclusive tem pessoas que ganham um prêmio e acham que está tudo resolvido e sequer divulga mais o livro, minha gente, por favor. Então não pode, né? Isso Exatamente. precisa estar em movimento, né? Isso é muito importante. Muito. Isso é essencial, né? Mas, Vanessa, a gente vai encerrando aqui nossa conversa, que por mim iria durar muito mais, né? Mas muito obrigada pela oportunidade, pela presença. Ainda mais aqui, nesse lugar que tá gostoso, viu, gente? Um frio. Chiquérrimo, um chazinho, um leite quente. Isso. Uma delícia. Né? Mas foi maravilhoso. Passo para você a palavra para você se despedir aí do público. Bom, eu costumo dizer que a literatura salva. As pessoas sempre me perguntam, mas Vanessa, por que você repete tanto isso? Porque eu sobrevivi para contar a história. E hoje, mais do que sobreviver, eu vivo infinitamente bem e vivo de literatura, realizando esse sonho, estando, inclusive, proporcionando para minha família, sabe, Cibele? Hoje, a minha primeira viagem internacional com a minha família proporcionada pelo meu trabalho com literatura e podendo abrir esses espaços para tantas mulheres. Eu gosto de repetir que escrever, publicar, divulgar e viver de literatura também é ter voz. E que durante muito tempo as nossas vozes foram caladas, foram silenciadas. Convido você a acompanhar o meu trabalho no vanessapassos.voz no meu Instagram. Tem também o canal do YouTube Vanessa Passos, onde eu tenho um Story Class, eu tenho o Voicecast, que é o nosso podcast. Você pode ali ter acesso a vários conteúdos gratuitos também. E vai ser uma alegria te encontrar no Encontro Nacional de Escritoras, sendo online ou presencialmente. Cibele, parabéns pelo seu trabalho, que tem rodado o mundo também com conversa com escritores. Já foi São Paulo, já foi... Quais lugares que já foram? Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Buenos Aires agora. Campina Grande também, né? Exatamente. E vai continuar, porque esse é o nosso objetivo, né, Cibele? Maravilha. Dominar a literatura, o cinema e o mundo. Vamos brindar isso? Vamos aqui com um café, com um chazinho, aliás, e um chocolate quente.